ok? Olha para cá, igreja. Quem não encontrou pode procurar. Quem encontrou, olha para cá. Antes de nós lermos esses versículos, nós vamos ler o tema da festividade. Vou contar de 1 até 3, nós vamos falar junto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vamos mais um pouquinho forte? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Pronto, essa aí é a parte A do versículo de Atos 2, capítulo 42. Agora vamos ler aqui, nós vamos ler 4 versículos, ok? 4 versículos. O primeiro versículo é esse aqui do 1 Timóteo 4:1. Vamos ler? Glória a Deus. Todos esses versículos nós vamos ler juntos, ok? Amém. Então vamos ler 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Amém? Agora nós vamos ler mais 2 versículos em 2 Timóteo capítulo 4. Agora 2 Timóteo capítulo 4. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quem encontrou aí? Glória a Deus. Amém? 2 Timóteo capítulo 4, o versículo de número 3 e 4. Todos encontraram? Glória a Deus. Então vamos lá. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão dos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Agora mais um versículo, lá na carta, na epístola de João, segunda epístola de João, fica lá pertinho de Apocalipse, segunda epístola de João, versículo 9, porque é apenas um capítulo. Então é segunda epístola de João, bem próximo de Apocalipse, você vai encontrar as cartas de João. Segunda epístola de João, no versículo de número 9. Só existe um capítulo nesta epístola. Todos encontraram aí? Amém. Então vamos ler. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, irmãos? Amém. Vamos, nosso irmão presbítero Marcelei, que é o esposo da nossa irmã doutora, vai estar orando. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Queremos a paz do Senhor. Oramos. Amém. Pai, nós te louvamos por estarmos aqui nessa noite. E agora, teu servo irá ministrar a palavra do Senhor, ó Deus, sobre as nossas vidas. Abra, Senhor, os corações que porventura ainda estiverem fechados, ó Deus. Que a tua palavra ache guarida em nossos corações e que sejamos praticantes, Senhor, de tudo aquilo que vamos aprender aqui neste lugar. Continue usando o teu servo, porque sabemos que a tua graça, o teu Espírito está sobre ele. Em nome de Jesus nós te pedimos, fala conosco, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, os irmãos, podeis assentar. Glória a Amém. Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Amém? Os irmãos podem assentar. Nós vemos aqui um tema da nossa festividade aqui, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Glória a Deus. Esse tema, ele fala sobre perseverança e doutrina. Glória a Deus. Perseverança e doutrina. Mas será por que Lucas, ao escrever esse livro de Atos dos Apóstolos, ele fez questão de colocar que a igreja primitiva perseverava, não somente na doutrina, mas na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas o que vem encabeçando aqui é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós vemos aqui o apóstolo João dizer
na sua segunda epístola, que todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Cristo e também não tem a Deus. E eu, consultando o dicionário da língua portuguesa, fui procurar saber o que é esta palavra prevaricar. Todo aquele que prevarica e não permanece na doutrina de Cristo. E esta palavra prevaricar quer dizer trair, fugir ao dever, torcer a justiça, corromper ou perverter. Então todo aquele que prevarica, todo aquele que torce a justiça, todo aquele que corrompe, todo aquele que foge do dever ou trai o dever, todo aquele que prevarica e não permanece na doutrina de Cristo, este não tem a Cristo e este também não tem a Deus. Porque é importante nós falarmos sobre perseverar na doutrina de Cristo. Eu sei que já tem muitas pessoas aqui que estão cheias de grilo na cuca e dizendo o que esse pastor vai falar. Você pode ficar tranquilo que eu vou falar tudo que o Espírito Santo vai falar. E ai de mim se eu não falar o que o Espírito Santo falar e disser que Deus está falando o que ele não está falando. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, ai do profeta que diz o Senhor falou quando o Senhor não falou. Glória a Deus! Glória! Irmãos, todo aquele que prevarica e não permanece na doutrina de Cristo. É lógico que fica difícil para um pregador que vem de outra igreja entrar em determinados caminhos um pouco apertados. Ele fica meio assim, de pegar uma igreja e entrar, arrochar o negócio um pouco mais. Não é, irmão? Mas às vezes, irmão, é necessário o negócio arrochar um pouquinho mais, para a gente olhar para nós e falar, epa, estou precisando arestar alguma coisa aqui, acertar alguma coisa aqui, para que Deus venha me usar nesta terra e o nome dele seja glorificado. Aleluia! Fala aí para o seu irmão melhor, se prepara que vem mocotó aí. Sabe o que é mocotó? É comida forte. Mas é mocotó que sustenta o crente. Irmãos, por que é necessário se falar em perseverar na doutrina? Logo de início, Logo de início, nós vamos dizer o que é doutrina. O que é doutrina? Essa palavra doutrina, ao qual nós encontramos algumas vezes ela na Bíblia, a Bíblia fala sobre a doutrina dos fariseus, a Bíblia fala sobre a doutrina de Cristo, a Bíblia fala sobre a doutrina de Deus, a Bíblia fala sobre a doutrina dos apóstolos, a Bíblia fala sobre a doutrina de Balaão, a Bíblia fala sobre a doutrina dos nicolaítas. Essa palavra doutrina, na realidade, ela significa ensino ou instrução. Se você comprar uma Bíblia, nova versão internacional, você vai ver que ao invés dessa palavra doutrina em Atos 2,42, vai vir escrito os ensinos dos apóstolos. Então doutrina é ensino, instrução. Doutrina quer dizer isso, ensino, instrução. Antigamente, as igrejas lá no Rio, a gente persevera com esse culto que a gente chama de culto de doutrina. Glória a Deus! Alguns dão o nome de culto de ensino bíblico, que é a mesma coisa. Agora vamos adiante. Por que é necessário nós falarmos sobre perseverança na doutrina dos apóstolos, ou perseverança nos ensinos dos apóstolos? Primeiro eu queria te dizer que os ensinos dos apóstolos, ou a doutrina dos apóstolos, é a doutrina de Cristo. Sabe por quê? Porque se você ler a sua Bíblia em Mateus, que eu falei que para ontem, que quem quisesse trazer da letra para nós os versículos, trouxesse. Na grande comissão, lá de Mateus capítulo 28, versículo 19 em diante, Jesus dá uma ordem para os discípulos após ressuscitar, e ele diz para os discípulos o seguinte: para eles irem fazer discípulo, ide, batizai em meu nome, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e ensinem tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Essa
assim: a minha doutrina não é minha, mas é do Pai. Então vamos entender aqui: a doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo é a doutrina de Deus. E é essa doutrina que nós precisamos perseverar nela. Essa doutrina que nós não podemos fugir dela. Essa doutrina que nós precisamos estar nela. São os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos dos apóstolos, são os princípios que regem a palavra de Deus traz para reger a nossa vida cristã. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Por que nós precisamos falar em perseverar na doutrina dos apóstolos, dos ensinos dos apóstolos? Os ensinos dos apóstolos eram os ensinos do Espírito Santo, porque todos eles foram usados pelo Espírito Santo. Tudo aquilo que eles escreveram na Bíblia não foi de vontade própria. O próprio apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Pedro diz que eles falaram, eles escreveram sob a inspiração do Espírito Santo. Eu sou daquele tipo do crente, irmão, que acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu não acredito que só o Novo Testamento é a palavra de Deus. Eu acredito que a palavra de Deus, ela começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Eu ainda acredito, irmão, que o Espírito Santo, da mesma forma que falava na igreja primitiva, ele fala na igreja de hoje. Se ela quiser ouvir a sua voz, se ela abrir a retaguarda e dizer: fala, Deus, a porta está aberta para ti, Deus vai entrar, vai falar, e o nome dele vai ser glorificado. Então, por que é necessário nós falarmos sobre essa perseverança na doutrina, essa perseverança no ensino apostólico, essa perseverança nos princípios que a palavra de Deus deixa para nós? Sabe por quê? Por causa da apostasia. Diga comigo essa palavra, vou contar de 1 até 3, você vai falar apostasia. 1, 2, 3. Agora fala para o seu irmão: você precisa perseverar por causa da apostasia. Agora você me pergunta: e o que é apostasia? Sabe o que é apostatar? Apostatar é desertar, desviar. Isso é que é apostatar. A palavra apostasia é desvio. Você sabe o que é apostatar? É aquele que estava no caminho e saiu do caminho. E a Bíblia fala sobre a apostasia. Nós lemos aqui 3 versículos falando sobre esta apostasia. E esse é um dos sinais marcantes que antecede a vida de Cristo. A vida de Cristo. Apostasia, a palavra apostatar é o mesmo que desviar. Na realidade, apostasia, sabe o que é? É um desvio premeditado e consciente. Você sabe quem é o apóstata? É aquele que já pregou a verdade, mas a verdade não interessa mais a ele. Então ele começa a pregar não uma mentira completa, mas uma meia verdade. Porque o diabo trabalha com meias verdades. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Eu vou contar uma ilustração. 2 homens estavam andando pela rua e os demônios estavam atrás deles. E de repente um encontrou algo no chão e falou: olha aqui, e pegou. Quando ele pegou aquilo no chão, um dos demônios ficou preocupado e falou: ele achou um pedaço da verdade. E os outros demônios ficaram tudo preocupados e falaram: e agora, o que nós vamos fazer? Ele achou um pedaço da verdade, nós temos que arrumar um jeito de arrancar isso da mão dele. Isso é uma ilustração. O demônio maior, o demônio mais experiente, ele disse assim: não se preocupa, porque vocês estão tão agitados desse jeito, porque vocês estão preocupados, porque ele achou um pedaço da verdade. Não se preocupe. A única coisa que o homem pode fazer com um pedaço da verdade é mais uma heresia, é uma nova heresia. Ei, meu querido, observa o que eu vou dizer para você aqui. Apostatar é desviar. Desviar de uma forma, irmão, de uma forma consciente e premeditada. Mas por que, pastor, que as pessoas desviam? Sabe por que desviam?
perigo, irmãos, por causa de interesses próprios, por causa de interesses carnais, por causa de dinheiro, de fama e de glória humana. E o pior de tudo, que essa apostasia, ela começa em cima do culto, que é aí que está o perigo, irmão. A apostasia começa com homens que estão liderando grandes convenções, liderando grandes igrejas, grandes ministérios. Eles começam a largar o verdadeiro evangelho de Cristo, pregar o evangelho modificado, o evangelho mascarado. E a Bíblia diz: tal sacerdote, tal povo, porque se corrompe aqueles que estão em cima, multidões também se corrompem com eles. É uma apostasia eclesiar. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala para a igreja de Tessalônica, na sua primeira carta, capítulo 4, e nós lemos aqui, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Sabe quem está por trás da apostasia? Espíritos enganadores, demônios. Espíritos enganadores e doutrina de demônios. Mas você pensa que isso é lá fora, isso é dentro do arraial evangélico. E se nós não estivermos de olho na palavra, se nós não estivermos filtrando aquilo que a gente ouve, nós também vamos nos desviar de pouco a pouco, e quando a gente procurar o Espírito Santo, ele está longe de nós. Agora observa o que eu vou dizer para você. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, nós lemos aqui nesta noite, que a Bíblia diz que nos últimos tempos não suportarão a sã doutrina. Não suportarão a sã doutrina. Isso é marca dos últimos tempos. Não suportarão a sã doutrina. E a Bíblia diz que terão comichão no ouvido. Sabe o que é isso? Coceira no ouvido. E essa coceira, irmão, sabe para que é? É para amontoar doutores. Eu estou pregando o que a Bíblia diz. Doutores que vão pregar aquilo que satisfaz os seus desejos carnais. Sabe o que é? Desviarão os ouvidos da verdade. Palavra dura, palavra de conserto, palavra que vai levar a igreja à santificação, à oração, à comunhão do Espírito Santo. Não vão querer ouvir, vão desviar os ouvidos da verdade e vão amontoar para si. Não, eu acho a palavra linda. Eles vão amontoar. Isso não será pouco, não será muitos. Muitos falsos profetas se levantarão. Eles levantarão doutores conforme a sua própria concupiscência, conforme a sua própria cobiça. As pessoas irão procurar igrejas que vão se enquadrar na sua maneira de viver. Não é ele que quer se enquadrar na palavra, não é ele que quer se enquadrar na obra do Espírito Santo. Ele quer uma igreja que ele continuou fazendo tudo o que ele fazia lá no mundo. Mas esta igreja, irmão, não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é santa. A igreja de Cristo persevera nos ensinos de Jesus e dos apóstolos. Levanta assim a sua mão. Só uma glória. Agora diga para o seu irmão, eu costumo falar assim, ó. Se não der para dar um glória, dá um aleluia. Dá pelo menos um aleluia. Peraí, não fala para o seu irmão não. Só que às vezes o discurso está endurecendo, porque o profeta é vaso de Jeová, entendeu? E o vaso faz o que o seu Senhor quer. Então às vezes a pregação vem apimentada, missionário Wilson. Aí eu já não falo para dar um, se não der para dar um glória, aleluia. Eu falo assim, ó, você vai falar para o seu irmão agora, se não der para dar um glória, diga ai, ai, ai. 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 Ele ia sair a paulada de dentro da igreja. Esse homem enlouqueceu de vez. Esse homem está pirado. Não estava cheio do Espírito Santo, preparando o caminho do Senhor, preparando o caminho do Senhor, preparando o caminho do Senhor, preparando o caminho do Senhor. Agora deixe-me dizer, a obra de João Batista foi uma obra especial. João Batista vinha preparando o caminho e Jesus vinha realizando os milagres. Primeiro João Batista teve que pegar a marreta de Jeová, porque a Bíblia diz que Jeremias diz
para Jeremias: a minha palavra é como um martelo que esmiuça a lenha. Mas quem quer usar martelo hoje? Não, só quer massagear a leva do povo. Receba a vitória, geladeira para você, ar-condicionado, carro do ano. Ei, Deus dá tudo isso, mas primeiro Deus quer santidade de vida, nasce preparado para ser usado e salvação. Vem para o céu aí. Agora fala para o Senhor: tu pensa que é mole para o céu? Pensa que é moleza? Aliás, tem igreja por aí, o povo não sabe nem o que é céu, porque não se prega céu. Não se prega céu. Mas aqui nós estamos pregando céu e inferno. Quanto tempo tem que você ouve uma pregação sobre o inferno? Passou esse tipo de pregação, expulsa o povo da igreja. Aleluia, eu estou sentindo Deus. Você sabia que no livro de Mateus, Jesus falou mais do inferno do que no céu? Irmão, o inferno é real e ele está lá aguardando quem não vai para o céu. Mas eu quero ir para o céu. E quem quer ir para o céu, levanta a mão e dá glória. Eu estou sentindo Deus, eu estou feliz, estou realizado. Estou realizado. Observa bem aqui: não suportarão a sã doutrina e desviarão os ouvidos da verdade. Amontoarão líderes, pastores, segundo a sua própria concupiscência. Agora observa bem o que eu vou dizer para você aqui. Hoje nós vemos igrejas substituindo o ensino, substituindo as verdadeiras pregações, substituindo por outras novidades. Hoje nós vemos igrejas que estão mais preocupadas